Meu bom dia a todos, para aqueles que estão em mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Eu sou a Karen Prediger, coordenadora do CEDIM, e hoje nós estamos aqui com o Dr. Henrique Schoer Moraes, que é diplomata. Atualmente ele está na área econômica do Ministério das Relações Exteriores em Brasília, vindo recentemente de outro posto que ele estava assumindo na Nova Zelândia. E o Dr. Henrique é mestre em Direito da Integração Regional e dos Negócios pela URGS, aqui do Rio Grande do Sul, já que ele é pelotense. E ele atualmente é doutorando em Direito Internacional pela Universidade de Louvain, na Bélgica. E o doutor Henrique vai falar sobre diplomacia e municípios, né? E vai estabelecer conexões que muitas vezes nós enfrentamos todos os dias e não percebemos exatamente que elas são oriundas do direito internacional, do trabalho dos nossos diplomatas, enfim, das relações exteriores que são mantidas pelo Ministério. Tá? Então, eu desde já passo a palavra para o Henrique, que vai ter uma conversa conosco. Peço a gentileza de todos desativarem os seus microfones e desejo a todos, então, uma boa atividade acadêmica no dia de hoje. Bom dia a todos, obrigado, doutora Karen, querida amiga. Começar agradecendo pelo convite gentil para participar. E eu acabei, como ela falou, acabei de chegar, faz um mês que eu cheguei de volta a Brasília e estou chegando na nossa embaixada em Wellington, na Nova Zelândia, onde eu fiquei 3 anos. E antes disso eu estava em Bruxelas, na nossa missão que o Brasil tem junto à União Europeia. Então, a gente estava, por exemplo, negociando aquele acordo do Mercosul-União Europeia e tal. Está presente de novo no noticiário. Mas é ótimo estar de volta ao Brasil e pena que eu não posso estar aí presente em Porto Alegre, uma cidade que eu adoro, morei muitos anos aí. Mas pelo menos eu estou no mesmo fuso horário que vocês, enquanto há um mês atrás eu estaria 16 horas na frente de vocês, que é realmente um grande complicador. Assim, fiz várias conferências em diferentes lugares do mundo, em que eu estava na Nova Zelândia, 2 da manhã, 4 da manhã, para adaptar os horários das pessoas que estavam assistindo, dos outros participantes. Por sorte, eu não tenho mais esse problema e é bom estar de volta no mesmo fuso horário aqui de Brasília. É o nosso. A minha ideia é um pouco de conversar com vocês. Então, eu preparei um roteiro aqui bem nada técnico, mas um pouco para comentar um pouco com vocês o que interfaces eu vejo no trabalho da diplomacia e na vida do município e também mais diretamente na vida das pessoas, né? Então, algumas coisas que eu vou comentar são mais exemplos de impactos concretos do meu trabalho na vida de nós todos, né? E tem relação com o município, mas não necessariamente, né? É mais uma, um panorama assim de alguns exemplos de como que o trabalho do diplomata ele tem efeitos concretos. E, e aí, enfim, pode ser que eu possivelmente não vá cobrir exemplos de todas as áreas e talvez alguns temas que sejam de interesse de vocês não sejam abordados na minha exposição, então eu vou tentar falar um pouco e deixar o máximo de tempo possível para a gente dialogar na parte de perguntas e respostas para vocês, então, trazerem, se for do interesse, questões ou temas de interesse mais imediato de vocês. Eu queria começar um pouco partindo de uma premissa que nós todos aqui, diplomatas, vivenciamos, né? Que é a ideia, que é bastante generalizada, mas que eu vou querer mostrar que não é totalmente correta, de que o nosso trabalho aqui está muito distante da vida das pessoas, né? O trabalho do diplomata brasileiro está longe da vida cotidiana das pessoas. E eu entendo de onde é que vem essa percepção, porque, de fato, primeiro a gente está em Brasília, que já está meio isolado do resto do Brasil, mas boa parte do nosso trabalho implica relações
com parceiros, empresas, governos que estão fora do Brasil, né? Então a gente faz justamente essa ponte e constantemente, tanto em Brasília quanto nas nossas embaixadas, a gente está em contato com atores que estão fora do Brasil, né? Então é uma coisa distante até geograficamente. Mas a minha ideia é um pouco mostrar, com os exemplos que eu estou pensando, isso, no fim das contas, não deixa de ter efeito concreto e prático e fundamental, muitas vezes, na nossa vida cotidiana. Às vezes, isso é uma coisa também que eu acho que contribui para gerar essa impressão de distanciamento do nosso trabalho aqui para a vida real das pessoas, vida real entre aspas. Essa impressão também eu acho que ela é reforçada pelo fato de que não só a gente trabalha com parceiros fora do Brasil, como a gente muitas vezes está trabalhando para coisas do longo prazo. Então a gente está aqui olhando para coisas que vão ter impacto daqui a 10 anos, 20 anos. E então o dimensionamento da consequência concreta do que a gente está falando, às vezes não acontece agora, né? Mas se não daqui a 10 anos, 20 anos. Então isso eu acho que também contribui para que as pessoas não consigam ver claramente para que serve, né? E aí acaba, digamos, consolidando aquelas imagens que o diplomata passa o dia em coquetéis, né? Almoçando, jantando, glamour. Quando, na verdade, até, só para contar para vocês, até esses jantares, coquetéis que fazem parte, não é? Assim, o meu dia a dia aqui não teve nenhum coquetel, possivelmente não vou ter nos anos que eu vou passar aqui em Brasília, mas quando a gente está fora é muito comum. Mas isso também é muito importante porque são nesses eventos que a gente conhece pessoas que vão quebrar o galho da gente em alguma urgência ou alguma situação em que a gente precise agir rapidamente. Então, mesmo esses eventos que aparentemente, né, reforçam essa ideia do glamour, da vida do diplomata e tal, mesmo eles têm uma razão de ser. Mas eu devo dizer para vocês que na boa parte do tempo, nosso trabalho é o de um burocrata, como qualquer outro aqui da esplanada dos ministérios, ou é um trabalho muito parecido, às vezes, com o de advogado. Depois eu comento com vocês, mas eu já menciono que o meu trabalho atual aqui em Brasília eu estou descobrindo que tem muito de questões típicas de advogado de direito internacional, né? Se eu posso fazer um acordo por um formato que não é um tratado, se precisa passar pelo Congresso ou não, tem muito disso também, né? A interpretação de regras de tratados, como é que eu posso montar uma estratégia para enquadrar uma certa atuação nossa, né? Dentro dos limites de normas que existem em tratados que o Brasil é parte, enfim. Então, tem um pouco de tudo, né? Eu vou tentar dar um sabor dessa atuação multidimensional ao longo dessa minha apresentação. Mas, então, eu vou querer mostrar que o nosso trabalho não é tão distante assim. E eu mencionava há pouco que uma boa parte da interlocução que a gente tem é com atores externos, né? Mas não só. A gente trata muito com gente no Brasil, porque, de certa maneira, o nosso trabalho aqui, ele envolve levar para fora o que o Brasil pensa, digamos assim, né? Então, em negociações internacionais, eu tenho que saber o que o Brasil quer num certo assunto, né? E para saber isso, eu vou ter que falar com o setor privado, tenho que falar com a sociedade civil, tenho que falar com o resto do governo, porque o Brasil tem uma coisa interessante que a gente nota quando trabalha como diplomata brasileiro, é que o Brasil é um país que a voz do Brasil lá fora, numa negociação, por exemplo, não é a do sujeito, não é só daquele sujeito que está ali, o diplomata que está falando se o Brasil é favorável ou contra uma determinada proposta de uma norma. Quando alguém está falando em nome do Brasil, é porque antes disso teve todo um trabalho de coordenação no Brasil, com o setor privado, com ONGs, com o governo, para definir qual é a posição do Brasil, né? Se o Brasil tem preocupação ou não sobre um determinado assunto, né? Isso é uma parte muito legal do nosso trabalho, que é meio invisível, digamos assim, e que eu digo que eu me sinto muito orgulhoso disso, porque o Brasil, por mais que possa parecer óbvio, né, que uma pessoa que represente o Brasil vale falar não sua opinião pessoal, mas uma posição que foi articulada com o Brasil, com o governo, com a sociedade civil, isso não é a regra. Muitos países não têm o grau de coordenação que a gente tem. Em parte vem também do fato de a diplomacia brasileira ter consolidado um papel ao longo de anos, né? Então, ao contrário de várias diplomacias de outros países, de vários itamaratis dos outros países, a gente aqui tem um corpo de funcionários
que é estável, né? Seja estável tanto pela estabilidade do serviço público, mas também porque é um grupo de funcionários. Tá, você sabe, a gente tem um exame rigoroso para entrar, mas que se mantém coeso ao longo dos anos, né? Então, o corpo diplomático brasileiro, ele é formado por pessoas concursadas, sempre foi assim. Quer dizer, não vem gente de fora e sai. Então, a gente está mudar a política externa brasileira não é uma coisa muito fácil de fazer de uma maneira radical em curto prazo, né? Tem todo um movimento para ser feito e isso gera uma certa estabilidade na atuação, né? Claro que há elementos e pontos que evidentemente estão sujeitos a alguma manifestação que pode parecer ou pode sugerir alguma mudança mais brusca, mas a execução, mesmo nesses casos, dessas mudanças, é lenta. E por uma boa razão, né? Porque nós temos um aparato no Estado que garante uma estabilidade. Isso gera credibilidade para o país, né? O país que muda radicalmente de posição a cada 4 anos, por exemplo, ele perde credibilidade. E credibilidade é uma das nossas moedas correntes no âmbito internacional. Mas então eu vou comentar com vocês que o nosso trabalho aqui, ele é, de fato, de ser a voz do Brasil, digamos, mas isso não quer dizer que a gente não tenha contatos internos. A gente tem muito disso, né? Todo dia aqui eu tenho reuniões com, é, por exemplo, hoje de tarde eu tenho uma reunião com as autoridades da aviação civil brasileira. Ontem eu tive reunião com Ontem, excepcionalmente, foi um dia que eu não tive reunião, mas anteontem eu tive reunião com o pessoal da Agência Nacional de Telecomunicações, com os Correios, com o Ministério de Transportes, colegas meus aqui têm contato com o Ministério da Defesa, Ministério do Comércio, enfim, nós estamos em constante contato aqui com a Esplanada e com o resto da sociedade brasileira, né? Com empresas, com entidades da sociedade civil, e isso é uma boa parte do nosso trabalho. E a gente aqui dentro do Ministério, só para vocês terem uma dimensão assim, do que é um pouco o nosso, de como ele é multidimensionado o nosso trabalho, a gente aqui meio que setoriza o Ministério de acordo com os diversos interesses do Brasil. Então, por exemplo, a área onde eu estou é a área, só para ficar nesse exemplo, que cuida de negociação de comércio de serviços. Então, por exemplo, quando, sei lá, vai abrir uma rota aérea do Brasil com um país determinado. Para que uma empresa brasileira possa voar para um país determinado, antes disso, o Brasil e o outro país têm que ter negociado um acordo de serviços aéreos, que é quem estabelece o arcabouço jurídico para esse tipo de relações, quantas frequências vão ter, se pode pegar passageiros, se pode levar carga ou não, se pode pegar passageiros do Brasil e levar para um terceiro país que não o país com o qual a gente está negociando. Tudo isso são temas não triviais que têm um impacto econômico enorme e que precedem a abertura de rotas aéreas, por exemplo. Outra coisa, por exemplo, que está bem presente hoje em dia no noticiário brasileiro, essas empresas chinesas que vendem mercadoria pela internet, né? Está diretamente ligado ao trabalho que a gente tem aqui, porque um dos nossos interlocutores são os Correios. E os Correios, hoje em dia no Brasil, são o principal vetor, digamos, logístico para levar essas mercadorias que vêm da China, chegam no Brasil e são destinadas a consumidores brasileiros. Então, o Correio no Brasil, que tradicionalmente era um ator que levava cartas, envelopes, hoje em dia também um ator importante na logística do comércio eletrônico do Brasil. Tudo isso passa pelo que eu estou trabalhando nesse momento. Mas eu já trabalhei em outras áreas, e eu vou mencionar alguns exemplos, que tratam de outros assuntos, que tratam de saúde, que tratam de combate à pirataria, que tratam de comércio de bens agrícolas, soja e tal. E tudo isso a gente cobre aqui no Itamaraty. Outras áreas, não a minha área. Então, com isso eu queria dar uma ideia de como é multifacetado o nosso trabalho, né? Uma área que é bastante forte aqui é a área consular, que eu acho que é a face mais visível do Itamaraty para os brasileiros. A área consular é aquela que cuida dos brasileiros. Então, um brasileiro está preso no exterior. Vai lá ao consulado, visita a pessoa no presídio. O brasileiro é hospitalizado. Então, vai à área consular lá e presta auxílio. Ou morre o brasileiro, tem que trazer o corpo. Como é que faz? Também vai à área consular. Outra área super importante também é a área cultural.
tem uma dimensão política enorme também. Então, levar artistas brasileiros para o exterior, promover a arte brasileira no exterior é fundamental também para o nosso trabalho, porque o nosso trabalho está ligado à imagem do Brasil, então uma parte da construção da imagem do Brasil passa pela diplomacia cultural, né? Então, é um trabalho assim que realmente é muito interessante, porque a gente nunca fica chateado aqui, porque cobre assim, assim, o leque de assuntos é infinito. Karen. Eu queria te fazer uma pergunta a propósito disso, porque e talvez seja uma dúvida que as pessoas têm. Tu disseste que o corpo, então, é formado por pessoas como tu, que têm uma estabilidade, e que então esse corpo todo da diplomacia é um corpo estável, né, coeso. Mas a gente sabe que a cada 4 anos, com sucessões de governos, com pautas diferentes, isso pode afetar, assim como nos afeta no município, né? Eu queria entender se tu percebe que pode ter rupturas mesmo, como aparentemente já houve, ou há, no fundo, uma continuidade daquele trabalho sólido e que é bem conhecido da diplomacia brasileira? Então, é claro que alguns temas, como é normal em cada governo, independentemente da coloração partidária, ideológica, tem alguns temas que vai haver mudanças, né? Mas mesmo nessas áreas, por exemplo, claramente a diplomacia na área ambiental, hoje em dia, ela é diferente da anterior, né? Mas mesmo se tu fores olhar, vamos pegar o caso específico da diplomacia na área ambiental. Se fores olhar a atuação externa do Brasil, uma coisa que o governo faz aqui dentro, né? Ah, e algo que não é não diferente, mas que não é necessariamente 100% igual, é como que o Brasil manifesta essas questões no âmbito externo, né? Mesmo na área ambiental, tem alguns elementos que são comuns, por exemplo, entre esse governo e o anterior. Então, por exemplo, é, pegar a questão que é super controversa, digamos assim, das taxas de desmatamento, que efetivamente aumentaram no Brasil. E, entre outras razões, porque a administração anterior adotou a política de depauperar os mecanismos de aplicação da lei, dessas leis ambientais, né? Então, houve, evidentemente, um aumento na taxa de desmatamento e tal, mas o nosso papel foi sempre de dizer que, até porque isso é uma coisa interessante, pode parecer contraintuitivo, mas ela é interessante, porque o aumento do desmatamento do Brasil pode ter interessado a certos setores do Brasil e a certos setores do governo anterior brasileiro. Mas se fores falar com o pessoal do agronegócio, sobretudo os exportadores, eles sabiam do risco que eles corriam em perder mercados com esse passivo do desmatamento, né, do aumento da taxa de desmatamento. Então, o nosso papel aqui como diplomacia, eu vou simplificar essa questão, que é bem complexa, é um pouco mostrar que o quadro é um quadro complexo, né? Porque mesmo que tu tenha atores tivesse atores no governo e em alguma franja da sociedade brasileira que tivesse interesse em relaxar a prática do desmatamento, o combate ao desmatamento, tinha todo um outro setor extremamente importante, inclusive economicamente e até politicamente, que não tinha esse mesmo interesse. Então, a posição internacional do Brasil nunca mesmo quando tem um governo que tem uma inclinação para um lado, tu tens que olhar o conjunto da sociedade, né? Para dizer, olha, uma situação complexa, nem todos estão de acordo, e mesmo assim, mesmo que uma parte, por exemplo, do aparato estatal pudesse estar incapaz de manter o grau de cumprimento da lei que tradicionalmente se fez, tu tinhas outros atores, os municípios, o setor agrícola, exportador, sobretudo, e atuava num outro sentido, um pouco para contrabalançar, né? Então, que é muito interessante das democracias, né? Que é justamente a parte rica da democracia. Tu tens pesos e contrapesos, mesmo que esses contrapesos estejam fora do Estado. Então, o nosso papel um pouco é retratar essa situação que é cheia de nuances, entende, Karen? E da mesma forma que na área ambiental, e em várias outras áreas, né? Houve, assim, eu acho que a área ambiental foi aquela em que o contraste, né, é mais visível.
Mas eu trago esse exemplo justamente para mostrar que o nosso papel é um pouco retratar um tema em especial em toda a sua complexidade, né? Porque nunca as questões são simples, né? E o Mas e que eu, talvez também atuar para que tenha, digamos assim, para que haja uma proteção contra alguma perda de mercados do Brasil, né? Porque eu também, posso ter também, uma questão de imagem, pode implicar em perda de mercado para algum setor, por exemplo, do agronegócio, ah, ah, ou ainda, se eu pensar na área de combate à corrupção, se houver um relaxamento das normas, o Brasil acaba sofrendo com isso e acaba perdendo alguns mercados também, né? sem Então dúvida. tem, eu imagino pelo menos a diplomacia no meio disso, né, tentando equilibrar os pratos da balança para que não haja esse essa perda e esse impacto para o país enquanto a gente que se relaciona com outros estados, né, e com Exatamente. instituições e organismos internacionais. Exatamente. A gente, então, acaba servindo como um vaso comunicante, tanto para dentro quanto para fora. Então, para manter esse exemplo do meio ambiente, nós, de certa maneira, olhando do ponto de vista da diplomacia como um elemento que retrata o Brasil para fora, a gente buscava, então, manter essa visão da complexidade do tema, né? Sim, de fato aumentou. Por outro lado, nós temos mecanismos que continuam sendo importantes para controlar o desmatamento, sei lá, lei florestal, eu não vou entrar nesses detalhes, mas então a gente comunicava para fora essa visão que não negava, digamos, a realidade, mas também mostrava que tinha elementos positivos que permaneciam válidos. Mas, por outro lado, a gente também serve como um ator para comunicar para dentro o custo de certas decisões. Então, é, é a diplomacia que comunica para o governo os riscos, digamos, de manter uma determinada política e o custo que isso pode ter, inclusive econômico, né? E aí, também do jogo da democracia, é o jogo político interno, né? Então, aí tu tem, por exemplo, o lobby agrícola que tentou travar ou segurar certos impulsos mais radicais favoráveis a práticas como desmatamento, e a gente alimentava esse debate dizendo, olha, sei lá, a União Europeia pode vir a fazer uma medida que pode ter interesses nocivos à economia brasileira por conta da situação. Então, vocês levem em conta esse elemento na hora de tomar a decisão sobre o assunto, né? Então, a gente serve um pouco como esse ator que faz essa comunicação tanto para fora, mas quanto para dentro também, entende? E isso é parte do nosso trabalho, né? Reunir um pouco o que é o país num determinado assunto, a voz e a posição do país, e traduzir isso para fora, né? E também dizer, às vezes, é, não nesse caso, não para diminuir, por exemplo, nesse caso do desmatamento, a importância do assunto, mas para mostrar também a hipocrisia de alguns países, dizer, olha, vocês, com que autoridade vocês vêm fazer isso se, olha o caso de vocês aqui, né? Ou, então, colocar a gente constantemente monitora nas diferentes áreas que a gente atua o que é o Brasil, porque é muito comum que o Brasil seja criticado injustamente, né? Ah, não raro por nós mesmos, né? O brasileiro tende a achar que o que é brasileiro e nacional é ruim e o que é estrangeiro é bom. E uma das coisas que a gente vê quando mora fora, ou quando está constantemente olhando o que acontece lá fora, é que todos os países têm vulnerabilidades, não é só a gente. Então, um dos nossos papéis também é apontar isso, ter uma certa contabilidade, digamos assim, da credibilidade de todo mundo. Reconhecer que o Brasil tem desafios em certas áreas, mas também tem vantagens. E que outros países também têm desafios, então que a coisa não é tão simples assim de que certos países têm autoridade moral para sair apontando o dedo e os outros, como o Brasil, têm que ficar quietinhos, calados, aceitando. Então, um pouco o nosso papel é isso, a defesa do Brasil. E quando eu falo defesa, não só a defesa da imagem, mas também, às vezes, defesa judicial, em foros internacionais, ou política em foros internacionais. Né? E aí, um pouco, descendo um pouco na questão mais concreta, eu queria comentar alguns casos que estão mais ligados à minha experiência aqui e que são só, assim, realmente um pingo no oceano de vários casos
concretos em que o nosso trabalho tem efeitos diretos na vida das pessoas, né? E eu queria começar com uma área que eu trabalhei muito no início da minha carreira. O ano que vem estou completando 20 anos de Itamaraty. Nos meus primeiros anos eu trabalhei muito com uma área que a gente chama de propriedade intelectual, e cobre um universo de coisas que envolve direitos autorais, marcas, patentes. Então passa por pirataria, acesso a medicamentos, acesso à cultura. Eu vou falar de um caso, na verdade é um dossiê, porque não, são vários, eu atuei em várias frentes nesse dossiê de acesso a medicamentos para pessoas que são HIV positivo. E os primeiros anos da minha carreira foram muito ligados a essa agenda que a gente chama de acesso a medicamentos, a comércio, acesso a medicamentos. Então, eu vou começar dizendo um pouquinho para você o seguinte: nós temos dois tipos de medicamentos no mercado. Tem os genéricos, que a gente conhece, e tem os patenteados. Essencialmente, um medicamento patenteado é um medicamento que só pode ser vendido pela empresa farmacêutica que é dona daquela patente. E ela é dona daquela patente porque ela descobriu aquele remédio. Então, quando ela inventa um remédio, né, porque isso são anos de pesquisa, bilhões de dólares às vezes envolvidos nessa pesquisa, ela tem direito a receber uma patente que dá é, uma exclusividade por 20 anos para que só aquela empresa possa vender aquele remédio. Né? Então, durante aquele período de 20 anos, só ela pode vender. E isso quer dizer que só ela vai determinar o preço que ela quer cobrar, porque ela não tem concorrente, né? Ela tem esse direito exclusivo para comercializar aquela invenção que ela patenteou. O genérico é aquele remédio que foi, em algum momento, patenteado, mas depois dos 20 anos ele expira. Então, qualquer outra empresa, que tenha capacidade técnica, evidentemente, pode vender. Então, quando vence a patente de um remédio e ele é disponível para os produtores genéricos, o preço daquele medicamento naturalmente baixa, porque passa a ter concorrência. Esse é um pouco o jogo político e econômico dos medicamentos genéricos versus patenteados. Bom, então vou contar um pouquinho para vocês do que é o trabalho do diplomata nessa área. Né? Em diferentes foros internacionais, e às vezes vindo aqui no governo fazer pressão, as empresas farmacêuticas fazem de tudo para aumentar o prazo da patente, para que não seja só 20 anos. Então, diversas estratégias, nem sempre, digamos assim, corretas, a gente se depara no Brasil, em Genebra, nos foros internacionais, né, sobretudo em Genebra, para tentar, cujo efeito prático é estender patente. Então, a diplomacia do Brasil nessa área em que eu trabalhei era de sempre se opor a essas estratégias e fazer com que, não, o acerto é 20 anos, vocês vão ter exclusividade, e nem um dia mais, porque nós temos que garantir que os genéricos possam entrar no mercado o mais rápido possível, né? E a gente faz isso não sozinho, a gente trabalha muito em conjunto com outros países, sobretudo países em desenvolvimento, Índia, África do Sul, Argentina, para se opor a essas iniciativas que geralmente são capitaneadas por Estados Unidos e União Europeia, que são onde estão a sede desses laboratórios, né? E por que o Brasil tem essa posição? Porque, aí entrando concretamente num tema de consequência direta, né? Porque no Brasil, por causa do SUS, muitos medicamentos são custeados pelo governo brasileiro para as pessoas, né? E uma área que eu trabalhava diretamente em contato era a área eu não sei até se existe ainda, do Ministério da Saúde, que cuida do programa de DST-AIDS, né, que fornece medicamentos para pessoas que são HIV positivo, de graça. Nós temos uma legislação que garante às pessoas que são HIV positivo no Brasil até acesso gratuito aos medicamentos do coquetel. Então, na minha época, esse coquetel, eu não sei como é que está a situação hoje, isso aqui já faz mais de 10 anos, mas naquela época, o coquetel tinha algo como, sei lá, 15 medicamentos, né? E desses 15, uns 7 ou 8 eram patenteados. Então, para o Ministério da Saúde brasileira, era fundamental que a patente desses medicamentos patenteados expirasse assim, ao final dos 20 anos, para que os genéricos pudessem entrar logo no mercado, porque isso evidentemente tinha um efeito orçamentário fundamental
no orçamento da saúde brasileira. Então, por isso que o Brasil tinha essa posição, e continua tendo, de, de lutar para que os remédios patenteados, as patentes expirassem conforme os acordos internacionais, e que não houvessem novos acordos internacionais forçando essa extensão, entende? Isso era uma luta realmente assim, perdi noites sem dormir, em coordenação com o governo brasileiro, com as empresas de genérico, com outros países, porque a capacidade de países como os Estados Unidos e a União Europeia, que evidentemente tem muito mais recursos para custear iniciativas negociadoras, era enorme. Então, às vezes, eu me lembro, só dar um exemplo concreto para terminar esse caso, quando eu estava em Brasília, essas disputas eram travadas sobretudo em negociações em Genebra, na Organização Mundial do Comércio e na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E a gente conseguiu, Brasil, Índia, África do Sul, uma coalizão grande de países do Sul, bloquear essas iniciativas. E aí chegou o momento de eu sair daqui de Brasília e ir para uma embaixada nossa, porque a gente passa um tempo em Brasília, depois vai para o exterior. E eu fui para Bruxelas. Eu fui servi 2 vezes na nossa missão em Bruxelas. E na primeira vez, em 2007, eu cheguei lá achando, bom, feliz que essa luta, né, por evitar a extensão dos prazos de patentes tinha sido vencida, que eu podia focar num outro assunto. Aí, chegando em Bruxelas, além de cuidar da União Europeia, uma das organizações que eu acompanhava lá era a Organização Mundial de Aduanas, que é uma organização que reúne as receitas federais, digamos assim, de todos os países do mundo, né? E não é que quando eu chego lá aparece uma iniciativa só entre. Então, em Genebra iam diplomatas que se estavam lá porque eles tinham conversado com todo o seu governo e tal. Nessa organização lá de Bruxelas, a Organização Mundial de Aduanas, que é uma organização internacional, só sentava a Receita Federal, com poucas exceções, como nós, em que sentavam diplomatas também. Então, as receitas federais dos outros países não tinham noção da sensibilidade política de negociações nessa área de patentes. E cai lá na minha mesa, no primeiro mês, eu acho, em que eu cheguei a Bruxelas, uma proposta de um tratado internacional e cujo efeito concreto era justamente não vejam como o grau de sofisticação da coisa. Não era uma norma que dizia fica estendida a vigência das patentes, mas era uma norma que aumentava o poder das aduanas para barrar a circulação internacional de medicamentos genéricos, que no fim das contas ia dificultar o comércio internacional de princípios ativos, dos quais o Brasil era importador, para fazer os genéricos aqui. Então, que ia dificultar a vida dos genéricos de uma outra maneira. Então, veja a sofisticação da coisa. Estados Unidos, União Europeia e os laboratórios, sobretudo que estavam por trás disso, viram que, olha, não vai dar certo a gente tentar brigar por normas que vão estender o prazo de patentes. Então, vamos trabalhar num outro campo. Vamos aumentar o poder regulatório, digamos assim, das aduanas para barrar, ou pelo menos dificultar o trânsito de medicamentos genéricos quando eles estiverem sendo exportados, né, para outros países. Ia dar na mesma, né? O comércio de medicamentos genéricos ia ser dificultado. E o acesso, então, ao suprimento de princípios ativos para produtores genéricos ia ser dificultado. E aí, eu que achava que ia descansar do assunto, entrei mais numa nova briga que me tomou mais 3 anos lá em Genebra, brigando por causa disso, cujo efeito concreto era o mesmo. Era garantir que, no Brasil, o SUS pudesse comprar medicamentos genéricos, né, para poder baixar o custo orçamentário e ampliar o acesso aos genéricos no coquetel HIV/AIDS. Karen. Só para contextualizar, eu acho que para visualizar bem o impacto disso nos municípios, ele ocorre diretamente nas demandas, e o Brasil e especificamente o Rio Grande do Sul, é o lugar onde sempre teve mais litígio na busca por medicamentos, né? Hoje em dia a gente ainda tem muitos, a busca por medicamentos, mas também tratamentos oncológicos, tratamentos psiquiátricos, questões de internação, enfim, várias situações em que somos demandados a fornecer alguma prestação no serviço público de saúde. E, claro, teve um bom período em que havia demanda pelo coquetel, depois isso passou a ser institucionalizado como fornecimento regular,
É, mas sempre vem algumas modificações e atualizações da medicação mais aprimorada, é, e hoje em dia, pelo menos o SUS, do que eu sei, se depara, não sei se com mais demandas postulando medicação para as pessoas HIV positivo, mas sim, nós temos um novo surto bastante aumentado nos últimos 5 anos, principalmente, de HIV, justamente pela ampliação do acesso ao coquetel. Então, enquanto nós tivemos nos anos 90 um período em que muitas pessoas morriam de AIDS, com a universalização pelo SUS e com a questão da conquista dos genéricos, e que oportunizou que o SUS assumisse isso como política pública, inclusive nos municípios como Porto Alegre, ninguém mais morria. E isso levou a um certo relaxamento na sociedade com relação a condutas preventivas. E aí volta de novo uma onda em que genéricos e tudo mais nessa área acabam tomando de novo relevância. Então, só para contextualizar que isso acaba repercutindo na ponta nas demandas judiciais por medicamento, seja por AIDS, seja por outros tipos de doenças, né? Muitas vezes casos raros também, que não têm genéricos ainda, mas eu acredito que essa batalha seja constante pela manutenção do genérico, que não seja uma coisa que se esgota. Não, sem dúvida. E não, de fato, não só no caso de AIDS. O governo brasileiro, eu não sei se o dado ainda é válido, mas até um tempo atrás ele era o maior comprador individual de medicamentos do mundo. Não existe nenhum outro ator que compra mais medicamentos no mundo do que o governo brasileiro. Talvez não tenha, não sei se continua nessa posição, mas se ele não for o primeiro, ele está nos principais compradores do mundo, porque justamente o SUS, por causa do SUS. E entre países de desenvolvimento, eu digo para vocês que eu estou acabando de vir da Nova Zelândia, assim, o SUS não tem comparação, assim, a realidade que eu vivenciei do sistema de saúde da Nova Zelândia, a gente vem achando que é uma maravilha e tal, é frustrante. É claro, a gente olha para o SUS, que tem as suas deficiências, evidentemente, mas quando a gente considera que o SUS é um programa praticamente único em um país pobre ou em desenvolvimento como o Brasil, o que o SUS consegue fazer é impressionante. E o acesso gratuito, né, que é uma coisa que nos outros países, nem na Nova Zelândia tem, porque as pessoas de alguma maneira pagam pelo acesso ao sistema, né? Então, o que o SUS consegue fazer é um milagre, assim, dado o desafio, né, de oferecer acesso à saúde para toda a população brasileira, em tese, é uma coisa. Então o orçamento da saúde, evidentemente, ele é uma preocupação constante aqui para o Ministério. Eles têm uma área específica só de compras, né? E eu acho que também isso explica uma série de políticas brasileiras que extrapolam a área da saúde, né? Então, toda a discussão que agora está voltando sobre ter um complexo industrial da saúde do Brasil, sobre o papel da Fiocruz, Farmanguinhos, dos laboratórios públicos, é fundamental, porque o SUS é um comprador de, de medicamentos. Então, não, essa discussão sobre liberal, não, tem que ser tudo, o Estado tem que ser mínimo, num contexto como o brasileiro, em que o Estado fornece os medicamentos, ela tem que levar em conta esse contexto, né? Então, não é simples assim a discussão sobre o papel do Estado, né? Ainda mais numa área estratégica, que é como a saúde. Agora eu vou pular para um tema, um exemplo concreto de outro, eu sei que não tem quase nada a ver com isso, mas um pouco para mostrar justamente como é amplo esse campo em que a gente trabalha, mas também da minha experiência pessoal. Experiência que eu vivenciei logo que eu cheguei na Nova Zelândia. Eu cheguei na Nova Zelândia um mês antes de ter o lockdown do Covid, né? Então eu tive sorte de chegar lá, me instalar e 2 semanas depois fechou tudo. E a Nova Zelândia, eu falei agora há pouco do sistema de saúde, uma das razões pelas quais a Nova Zelândia deve, só para contextualizar, foi um dos poucos casos no mundo em que o índice
dano e fatalidades causadas pelo Covid foi um dos mais baixos do mundo. Então, depois de um período inicial, a vida lá era normal. Enquanto o mundo todo estava enfrentando a calamidade que enfrentou, inclusive o Brasil, a Nova Zelândia a gente tinha vida normal lá, praticamente. Mas para isso eles precisavam fechar todo o país. O país ficou completamente fechado. Claro, ajuda nisso o fato de que é uma ilha, né? Então não existe fronteira seca, não tem como a pessoa chegar na Nova Zelândia caminhando, só por avião ou barco. E eles praticamente fecharam 100% a fronteira aérea e para navios também era quase que 100% fechado o acesso de estrangeiros ou de pessoas que estavam vindo de fora. Então isso é uma das razões do sucesso da política deles anti-Covid. Mas uma das razões pelas quais eles foram também bastante rigorosos é porque eles sabiam que o sistema de saúde local não ia dar conta de nenhum sistema de saúde. A verdade é essa, né? Não tem como. Mas eles sabiam que o sistema de saúde deles não ia dar conta, mesmo de um cenário suave, digamos assim, é, de Covid alastrando pelo país. Então, era um controle micro, no nível micro, assim, diariamente a primeira-ministra ia para a televisão para falar do número de casos, tarará, então, e todo mundo assistia lá, todas as 5 milhões de pessoas do país assistiam isso, e porque foi um controle que deu certo no fim das contas. Bom, mas o que eu vou falar não é de saúde, eu vou falar de uma consequência que aconteceu não só na Nova Zelândia, mas em diversos países. Mas eu acho que a situação na Nova Zelândia foi dramática porque é uma ilha que está distante e tal, que foi o caso da repatriação de brasileiros que estavam lá. Então, quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu cheguei em fevereiro, eles fecharam as fronteiras no fim de março. Muitos brasileiros estavam lá, porque o Brasil é um país que manda muito turista e estudante para estudar para a Nova Zelândia. O Brasil é um dos países que mais manda gente para lá anualmente. E, e com o fechamento das fronteiras, algumas empresas que faziam a conexão aérea da Nova Zelândia com a América do Sul romperam as rotas porque não tinha mais como voar. Estava fechado o espaço aéreo para voos comerciais. Então, se instalou uma situação em que os brasileiros não tinham como sair. Enquanto, por exemplo, em países da fronteira aqui do Brasil, era possível sair de ônibus, ou enfim, dava para sair de alguma maneira, na Nova Zelândia as pessoas estavam lá do outro lado do mundo, sem ter como sair, não tinha como sair do país. E a situação foi. O governo brasileiro não tinha uma estratégia, ninguém tinha uma estratégia para as diversas consequências do Covid. Né? Todos os governos foram testando abordagens para os mais diferentes impactos que a pandemia causou. Entre eles, no caso dos seus nacionais que ficaram retidos em outros países. E no nosso caso, a gente, num primeiro momento, não sabia o que ia fazer. Né? E lá na embaixada a gente começava a receber, era uma panela de pressão, porque nós tínhamos um contingente de brasileiros que estava ficando compreensivelmente em pânico, que iam ter que ficar lá na Nova Zelândia e queriam voltar para o Brasil. Alguns pensaram, assim, as atitudes dos brasileiros variaram, né? Então, nem todo mundo entrou em pânico. Alguns pensaram, bom, vou ficar aqui, que não tem Covid, e vou esperar e ver como é que a coisa vai evoluir no Brasil para ver depois como é que foi. Então, por exemplo, essa era a situação, por exemplo, de alguns brasileiros que foram lá para estudar. E geralmente os brasileiros que vão para estudar, eles são alojados em famílias, eles moram lá nas famílias durante o período que eles estão estudando. E muitas famílias, o neozelandês, ele é muito solidário, um pouco que nem o brasileiro, assim, né? E muitas famílias disseram, não, nós não temos nenhum problema aqui de acomodar esse nacional brasileiro por mais um tempo, porque é uma situação excepcional. Claro, na medida do possível, se a família puder mandar dinheiro para continuar custeando, sei lá, o supermercado, tarará, tudo bem, mas se não, a gente dá um jeito e tal. Mas outros brasileiros, sobretudo os que estavam lá a passeio, queriam voltar, porque não tinha dinheiro, o dinheiro acabou, ou tinham feito, né, semanas, aí estavam lá 2 meses, tinham um hotel. Então, algumas situações eram realmente seríssimas, né? Brasileiro sem ter onde ficar, então a gente tinha que ver é, albergues do Exército da Salvação, que é uma entidade muito ativa lá na Nova Zelândia. Não é a imagem que a gente faz aqui do albergue noturno, são albergues no sentido
lugares para acolher pessoas que não necessariamente são pessoas em situação de rua. Mas, enfim, a situação foi ficando dramática, né? E a gente falava com o Brasília, olha, o que a gente vai fazer? Esse pessoal tem que ir embora, a gente vai... as companhias aéreas não estão mais voando, a gente tem que dar um jeito de encaminhar. Então, a gente começava a negociar com as companhias aéreas, colocar os brasileiros nas poucas rotas que havia, que iam escasseando à medida que as semanas iam passando, até que chegou um determinado momento que o governo brasileiro, o Itamaraty aqui, decidiu, em coordenação com o resto do governo, evidentemente, que o governo brasileiro ia pagar para repatriar os brasileiros. O governo brasileiro ia pagar pelos voos, ia fretar voos para tirar brasileiros de diferentes pontos do mundo, entre eles da Nova Zelândia, né? Então, o governo brasileiro, aí foi um alívio, né? Porque a gente viu, bom, vai ter uma luz no fim do túnel, então agora a gente tem que operacionalizar a saída dessas pessoas. E a gente tinha, naquela situação, no início, algo como 350 brasileiros que todos declarando em situação de desespero, queriam ir embora, queriam ir embora. E com isso a gente falou, olha, a gente tem gente suficiente para lotar um avião da Nova Zelândia para justificar todo o investimento orçamentário do governo brasileiro. E aí a gente conseguiu preencher um avião da Latam para mandar os brasileiros embora. Então, sair do Brasil, passar pelo Chile. No Chile entravam mais brasileiros, também estava em situação periclitante lá, e aí chegavam todos no Brasil. E tudo custeado pelo governo brasileiro. E foi uma experiência muito interessante, que a gente viu que as pessoas ficaram muito agradecidas e tal. A gente viu, digamos assim, o lado bom e o lado ruim das pessoas, como sempre, né? A gente acaba vendo isso. Então, foi muito gratificante ver pessoas que estavam realmente em situação desesperadora, poder voltar para casa e tal. Mas também teve casos assim de uma, eu acho, de uma falta de humanidade, ou de uma hipocrisia até, né? Então, por exemplo, teve gente que estava, sei lá, constantemente comunicando com a gente, eu tenho, meus pais são de idade, eles precisam ir embora, blá, 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 por favor, voo de repatriação. Bom, aí, quando saiu o voo, nós comunicamos, todos os brasileiros estavam no nosso cadastro, né, que tinham manifestado o interesse de voltar. E esse casal de brasileiros, cujo nome eu prefiro até esquecer, que eu esqueci mesmo, na resposta, quando a gente pediu, perguntou, olha, o voo vai sair, então como vocês pediram, a gente tem a satisfação de informar que vai ter um voo e a gente queria os dados de vocês. Qual foi a resposta? Não, eles só vão poder se a gente tiver garantia de que eles vão na classe executiva do voo de repatriação, porque senão a gente vai esperar. E aí, então, isso já seria suficiente para a gente ver, né, o grau de... Mas não bastasse isso, o Jornal Nacional, a uma certa altura, fez uma matéria sobre os brasileiros que estavam em situação de desespero no exterior, e quem eram alguns dos entrevistados que estavam lá reclamando que o governo brasileiro não estava fazendo nada? Justamente esse casal de brasileiros. E uma coisa que eu acho que é importante, o Brasil, eu via lá as experiências dos meus colegas da França, da Alemanha, dos outros países que fizeram também voos de repatriação. Todos eles cobraram dos seus nacionais uma passagem aérea. Então, o governo da França, por exemplo, falou com a Air France, fretou o voo. Então, o governo da França pagou o voo e depois se ressarciu, porque os nacionais todos pagaram para a França o valor da passagem. O governo brasileiro foi o único país que eu conheci lá, da minha experiência, no qual os nacionais não pagaram um tostão, não pagaram nem taxa de embarque. E mesmo assim teve gente como esse casal aí, teve gente que reclamou da comida, que só servia, que não tinha, só tinha massa, que não tinha outra opção de prato. E esse tipo de coisa é tão, sabe, acaba... A gente prefere esquecer porque eu prefiro olhar para as pessoas que mostram gratidão, né? Porque é o tipo de coisa que o governo de um país em desenvolvimento como o Brasil deslocou recursos, né, para resolver esse problema, que era seríssimo, e que é uma coisa inédita, assim, né? Cara. Ah, só para te colocar algumas questões que tem aqui, já que a gente está já com 10 horas e 50, a Michele Jobim Mesquita, ela pergunta, doutor Henrique, alguns estudiosos do direito internacional têm defendido a paradiplomacia com uma atuação ativa dos municípios na esfera internacional, com metrópoles como a cidade de São Paulo interagindo com outras regiões do globo.
Diante disso, lhe pergunto, como poderiam os municípios atuar no campo internacional quando essa atribuição é exclusiva do governo central, a União? Depois tem outra pergunta também aqui. Não, é uma ótima pergunta. Eu não quis falar paradiplomacia para não soar muito técnico, mas a paradiplomacia é basicamente a ação externa de entidades não do governo federal, né? Municípios, estados ou entidades de classe. E ela é uma realidade e eu acho que tem que ser uma realidade, porque o governo federal, por mais que a gente tenha uma atuação multidimensional, não cobre tudo. O que eu acho que sim é importante é uma atuação coordenada, né? Então, porque às vezes, por que eu acho que é bom para todos uma ação coordenada externa? Eu acho que é salutar que os municípios possam ter uma ação externa. E tem, né? Eu acho que o benefício da coordenação está no seguinte fato. E a gente apoia muito viagens de prefeitos, governadores, né, os secretários de certas áreas de municípios ou de estados. Isso acontece diariamente. Como a gente está na ponta, nas embaixadas, por exemplo, vamos imaginar que o prefeito da cidade de Porto Alegre queira montar uma agenda, sei lá, de um determinado assunto na França, em Paris. A gente está lá, a gente está vendo a realidade, a gente conhece o que eles estão fazendo em termos de políticas públicas e tal. Então, a nossa atuação pode fazer com que a viagem seja muito mais produtiva do que a secretaria que está apoiando o prefeito, sem nenhum demérito ao trabalho da secretaria, mas a gente está lá vendo. E por mais que uma secretaria tenha conhecimento de uma determinada política pública e tal, que pode ser o foco de uma viagem, uma atuação em coordenação pode tornar ainda mais ampla a agenda de interesses comuns, né? E então acho que a paradiplomacia não é só uma realidade, como é uma realidade salutar, porque a ideia é essa. Isso quando se trata de captação de, por exemplo, negócios ou de investidores, porque tem municípios que investem muito em roadshow, essas Sim. coisas assim, para mostrar o potencial econômico, seja do município, seja de uma região metropolitana, como Porto Alegre, há uma praxe dessa relação de buscar o Ministério das Relações Exteriores para, digamos assim, dar um suporte estratégico a isso? Há uma praxe disso? Ou tem muitos municípios ainda do país que desconhecem essa possibilidade? Eu acho que tem desconhecimento, o que é parte nossa, culpa nossa, parte também culpa. Acho que é uma responsabilidade compartilhada. A gente sempre pode divulgar mais. A gente tem toda uma área aqui de promoção de investimentos e comercial. Além do Brasil, tem a Apex, que é a agência que tem função e orçamento para promover, né, o Brasil em feiras, em missões empresariais, estudos. Então, é, e constantemente a gente tem ou delegações que vão junto com o presidente, ou com ministros que vão para outros países, que justamente reúnem gente, ou setores, ou municípios, para divulgar oportunidades de negócio. Isso é uma realidade cotidiana, isso acontece. Sempre pode aumentar, evidentemente, mas isso é uma realidade do dia a dia. E, inclusive, para buscar financiamentos. Né? E a gente está sempre aberto aqui a apoiar quem quer que seja, o município, o estado, em busca de financiamento para determinados projetos, né? Certamente. Às vezes é até mais, eu estou generalizando aqui, mas às vezes é mais fácil o município nos procurar do que a gente, sabendo de uma determinada linha de crédito, ir atrás de. Bom, a gente vai ter essa linha de crédito aqui do Banco Mundial, por exemplo. A gente vai falar com qual município? São 5.500 e tanto, né? Por qual que a gente começa? Então, às vezes é mais fácil que o município que tem um projeto, ou que está pensando em um projeto, venha até a gente, né? Do que o oposto, né? Mas, sim, é prática corrente isso aqui. Mas sempre se pode aumentar, é evidente. E na questão das normas de direito internacional que amparam essas linhas de crédito ou que estabelecem requisitos para essas linhas de financiamento, principalmente junto a agentes financeiros internacionais, bancos de fomento, créditos às vezes a fundo perdido de alguns bancos, há alguma interação ou algum trabalho no sentido de mediar a produção dessas normas e que vão impactar
na contratação de uma linha de crédito. Por exemplo, município X deseja fazer uma grande obra na área de saneamento ou uma não digo rodovia, mas uma avenida que precisa ser ampliada, alguma questão urbanística bem consistente. E ele precisa buscar recursos, né? Tem alguma interface direta do trabalho do Itamaraty, seja para apropriar os condicionantes que existem nessa busca por recursos, seja para apropriar na questão das normas que vão incidir, ou o ente federado ele fica um pouco sozinho nisso? Então, eu acho que aqui tem vários aspectos da questão. Se eu entendi bem, o que tu estás perguntando é se o município tem alguma espécie de assessoria na montagem do projeto de financiamento, é isso? Ou talvez que auxilie no conhecimento de quais organismos financeiros podem, eventualmente, e quais as normas incidentes. Seria uma espécie de assessoria, porque é um esclarecimento, é Sim, uma noção que vai poder aprimorar a estratégia do ente sim. federado, né? Bom, a gente tem, e eu acho que aqui a gente é o tipo, é uma resposta em tese, né? A gente trabalharia, eu acho, também junto com a área da Fazenda, porque o Ministério da Fazenda também tem uma experiência nesse, ou hoje em dia o Ministério do Planejamento, mas o Inclusive Itamaraty, com a avaliação de risco do ente federado que vai captar o recurso, né? exato. Eu acho que aqui tu tem, a gente trabalharia em uma espécie de força-tarefa, né? Não só Itamaraty, mas outros órgãos da esplanada, nessa interlocução com as instituições de financiamento internacional, os organismos internacionais financeiros. Mas sim, eu acho que eu nunca trabalhei, por isso que eu falo assim com uma resposta em tese, mas eu acho que sim. Primeiro, nós temos tem várias portas de entrada aqui para um município para um estado. Nós temos o que a gente chama de assessoria de relações federativas e parlamentares, que é quem faz a interlocução do Itamaraty com os entes federados, né? Mas nós temos as áreas temáticas, como a minha, que cuida de serviços, por exemplo. Então, são várias portas. É o caso de a gente conhecer a ideia do que o município quer, e aí é trabalhar junto com a Esplanada e também junto com algum posto nosso no exterior. Então, por exemplo, a nossa embaixada em Washington acompanha o trabalho do Banco Mundial, pode estar sempre em interlocução com o Banco Mundial e outras entidades de apoio financeiro que podem ser úteis. Então, seria um trabalho, não é só o Itamaraty. O som, o som, acho que ficou fechado. Alô, alô, estão me ouvindo? Alguma coisa aconteceu. Então, mas o que eu estava dizendo é que é um trabalho em equipe. Seria o Itamaraty, mas eu acho que a gente envolveria o orçamento, a fazenda, eventualmente nossa embaixada em Washington, se tratar de um financiamento no Banco Mundial. Mas sim, Eu comento isso porque hoje em dia, já faz alguns anos que a gente tem da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, a gente tem colega exercendo o cargo diretamente em Brasília, mas mais especificamente a relação acaba sendo com os tribunais superiores, mas também muitas vezes avança para outras atividades, junto com parlamentares, ou mesmo quando vem alguma comitiva do prefeito, alguma coisa assim, faz essa interface com, com o Planalto Central, digamos assim. E, inclusive, se vai expandir isso até para incluir residente jurídico lá em Brasília, né? Morando lá. Então, acredito que seja importante até para o grupo de residentes ou para o grupo de servidores ou para outros que vêm aqui, muitas vezes a gente nem sabe, são de outros municípios do resto do país. Hoje a gente não sabe, eu não levantei hoje de que outros municípios ou estados nós temos participantes. Mas para ver como isso pode ser uma prática saudável e até estimulada, conhecer esse trabalho para poder, digamos assim, fazer uso, aproveitar desse conhecimento todo, porque as pessoas do Itamaraty são altamente especializadas e dominam todo esse cenário, né? E nessa linha, eu até vou te passar a pergunta de um charateu, o Henrique Gusso.
Ele está te perguntando que, de um modo geral, além da pauta ambiental, quais outras estão em voga na diplomacia atualmente? E a exemplo do setor farmacêutico, quais outros setores econômicos mais exercem lobby sobre o governo brasileiro? É a pergunta bem ampla. Bom, é difícil dizer o que um setor assim esteja em voga, porque também o que que é em voga? Aquilo que aparece na imprensa, aquilo que nos dá mais trabalho aqui. Na verdade, é difícil. Assim, o que eu posso te dizer é que a gente atua, por exemplo, nesse exato momento, onde eu estou aqui nesse prédio, tem gente atuando nos mais vários setores. Deve ter alguém chamando algum artista brasileiro para cantar fora. Tem gente lidando com brasileiro preso no exterior. Tem colegas meus aqui que devem estar falando sobre a guerra na Ucrânia. Deve ter gente falando com alguém na China. Enfim, é uma agenda assim enorme. Então, envolve desarmamento, direitos humanos, Tráfico ambiente, de pessoas. tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de armas, cibersegurança, regulação da internet. Se esse negócio do Telegram ter sido tirado do ar do Brasil Bloqueado. tem consequência internacional, tudo acaba tendo alguma repercussão que passa por aqui. É, Claro, tem aquilo que num determinado dia tem maior repercussão na imprensa, mas isso não é necessariamente o que é mais Por presente, assim. exemplo, a questão do Tribunal Internacional e a questão dos quilombolas, né, que estava na imprensa bastante ontem. Eu não sei se passa por aí, Total, porque. tem uma área aqui que cuida só de contenciosos em direitos humanos, junto à Comissão Interamericana e à Corte. E, aliás, tirando o Pedro Montenegro, lá da URGS, Ah, sim, lembro. o Pedro é quem está chefiando essa área dos contenciosos em direitos humanos. E é isso, esse caso tá na mesa dele. Então, é enorme assim, o leque de temas. É praticamente todos os temas, né? Até, Nós temos também em Porto Alegre a área de quilombolas, né? Então, então, provavelmente essas decisões venham a ter algum tipo de impacto, né? Até em questões urbanísticas, porque nós temos áreas de quilombola em locais cujo valor do metro quadrado é bastante elevado, hum, né? A sim, gente são tem vários situações desse aspectos. tipo. Não, é difícil não pensar em. E como eu falei no início, talvez o fio que vai ligar o que vocês estão vivenciando aí com alguma agenda internacional seja um fio meio longo, não seja tão fácil de ver a conexão. Mas muito provavelmente qualquer assunto da nossa realidade tem alguma ligação, ainda que indireta, com alguma agenda, alguma negociação internacional que aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer, porque é totalmente ligado à nossa vida cotidiana, ainda que essa ligação seja um pouco oblíqua. Da minha experiência, principalmente em contratos, o que que eu vi, e eu não sei até que ponto a diplomacia interagiu para que aquilo houvesse, né? Quando nós temos contratos, principalmente obras públicas e que envolvem algum financiamento internacional, o contrato a ser firmado, ainda que com uma empresa nacional, ela sofre um influxo de normas internacionais, inclusive estabelecendo condicionantes e obrigações para ambas as partes, seja para o município contratante, seja para a empreiteira. Obrigações, seja de ordem de combate à corrupção, seja de ordem até impedir algumas sedes de empreiteiras de alguns lugares de serem as contratadas em função da sua avaliação em matéria de corrupção. A questão também, muitas vezes, de não se ter o acesso a esse financiamento para essa grande obra em função de avaliação que o município tem com relação a crédito. Então, eu queria saber se tu já passaste por alguma área dessas envolvendo mais a questão de recursos, de captação e de condicionantes, condicionantes internacionais impostas pelo BID e por outros agentes. Na minha experiência, eu não tive Hum, nenhuma atuação direta ainda nessas questões. E, de fato, assim, a negociação de cláusulas contratuais, hum, elas não são liberadas pela gente.
O ente subnacional, como a gente chama, é quem comanda essas conversas e a negociação de cláusulas. Agora, eu sei que esse tipo de acordo, eu não sei se esse especificamente que tu trabalhaste, Karen, mas dependendo do financiamento, a gente acompanha porque isso passa pelo Senado também, né? Esses acordos, dependendo do tipo de entendimento, precisa de aprovação pelo Senado, porque a União acaba sendo avalista, de alguma maneira, né? Garantidor. Sim. Então, mas a nossa atuação, nesses casos, não é como um ator central, a gente é coadjuvante, né? Eu acho até que a Fazenda ou o planejamento acaba tendo uma participação até mais direta do que a nossa, nesses casos, não sei se nesse caso específico, né, mas em diferentes tipos de contratação que envolve comprometimento financeiro, né, da União de alguma forma. Mais alguma questão aqui, gente? Não, nós vamos encerrar as inscrições para questões, que nós já estamos com 11 horas e 6 minutos. Henrique, eu gostaria de ver se tu tem alguma colocação final a ser apresentada aqui para os colegas, como algum destaque ou enfim, algo mais conclusivo que tu queiras colocar para todos. Não, eu acho que talvez voltar a um ponto que eu mencionei antes, que é esse de que o nosso trabalho aqui é um trabalho bem ligado ao dia a dia das pessoas, mesmo que seja de uma forma não tão visível, né? Existe toda uma dimensão assim de nosso trabalho que acaba tendo um impacto, mas que não aparece na imprensa ou que é feito justamente para que não dê problema que vai estourar na imprensa, né? Tem todo o trabalho preventivo que a gente faz aqui, vendo alguma coisa acontecer, de pensar, olha, isso aqui às vezes vai para o presidente, às vezes, isso aqui pode estar problema por ABC razões, então é bom mudar de direção ou agir de uma outra maneira, ou qualificar o que foi feito, falado, ou que se está pensando em adotar como uma política. Então tem toda uma dimensão preventiva também que a gente faz que não que é meio fora do radar assim das pessoas, mas que tem sempre um impacto na vida cotidiana, né? Seja para prevenir um, um, a ocorrência de algum evento que seja desejável e tal, ou para promover algo que a gente queira, né? Então, aqui, por exemplo, a promoção de negócios, promoção cultural, cujos efeitos às vezes não são no curto prazo, só vão aparecer lá adiante. Mas é isso. Eu agradeço o Correto, então. convite. Eu estava esperando que tu fizesse um convite, já que repatriaram tanta gente da Nova Zelândia, se não podem levar todos os presentes hoje para uma visita. Mas Tô agora acabou o brincando. orçamento, a gente usou para repatriar as pessoas. Ah, tá bom, tá Mas bom. com o maior prazer, se vocês, eu convido que venham visitar, se não conhecem o Ministério, é um lugar lindo e tal, e se vierem durante a semana, eu estou às horas aqui para Eu conversar, explicar lembro, um pouco eu mais. lembro da tua primeira estada em Brasília, que eu acho que até fiz uma visitinha rápida e Uhum. tinha alguma recepção, algum chefe de estado, e a gente deu uma passadinha assim no ambiente que Geralmente estava sendo tem. organizado. Geralmente o Itamaraty é onde o presidente, bom, o ministro sempre recebe os outros ministros e tal, dos outros países, mas o Itamaraty é um local também onde quando tem algum convidado estrangeiro, quando o presidente recebe alguém, em janta e tal. Isso geralmente acontece aqui no Itamaraty, não no Planalto, porque, enfim, a gente tem a estrutura toda para isso. E, e como eu falei, isso que aparece às vezes na imprensa, o presidente recebeu autoridade tal ou qual ou de outro país, pode parecer uma coisa que é só um ato protocolar, cerimonial, e mas isso tem uma importância, porque são nesses encontros que acontecem, sei lá, conversas que às vezes não dá para ter na frente de muita gente, né? As conversas mais importantes às vezes acontecem nesses eventos, né? E são fundamentais para o trabalho diplomático. São muito mais do que um mero coquetel, assim, que é o que aparece. Sim. Bom, Henrique, eu queria te agradecer a presença hoje por teres dado essa visão tão pragmática e próxima dos municípios ou do cidadão, tirando
né? Um pouco daquela imagem, seja de pompa, seja de distância, seja só de diplomatas tratando sobre assuntos de relações exteriores ou se apoia ou não a guerra contra a Ucrânia, né? E que traz, na verdade, investimentos, né? Auxilia nos investimentos, muitas vezes que nós precisamos trazer para o nosso país, ou ainda em imagem a ser exportada e que pode render investimentos futuros. Eu acho que isso é a grande questão que fica, e de um trabalho constante, sólido, muito técnico, né? E que respalda essa atuação dos governos brasileiros que se sucedem, mas sempre com o embasamento de uma instituição que permanece, tem esse caráter de permanência, e que eu acho que mostra um pouco também da questão do servidor público como um todo, da importância de ter esse esteio, essa base sólida que permanece, embora governos com diferentes projetos políticos se sucedam, mas existe a necessidade dessa constância que dá suporte a todas as relações jurídicas e até mesmo uma tranquilidade do país, né? Eu acho que isso é o que fica. Não, obrigado, Karen. Quero te agradecer de Então, eu novo, dizer queria. que é um prazer ver vocês aí. E, não, estou sempre às ordens. Espero que Tá tenha sido útil, certo. pessoal. Quando descer para o sul, avise a gente, então. Estarei. Tá bom? Tchauzinho. Obrigada a todos que participaram hoje. Como sempre, como de praxe, eu aviso que os certificados, eles levam em torno de até 10 dias para serem encaminhados. E finalizando, então, desejo um bom dia de trabalho a todos e um bom dia para ti, especialmente, Henrique. Até mais. Obrigado. Bom dia para vocês também. Tchau.